gente, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula sobre Grécia Antiga, a penúltima dessa série de aulas referentes a este assunto. E para iniciar, como fizemos em todas as outras vezes, nós vamos começar com uma breve revisão. Na última aula, nós falamos, portanto, do período homérico, que tem esse nome por conta de Homero, que escreveu as obras Ilíada e Odisseia. E dentro do período homérico, nós elencamos a primeira diáspora grega, que foi ocasionada pelo domínio dório e acabou com o período micênico, e com a civilização micênica e toda a sua forma de cultura e de organização. E aí nós vimos o início do que futuramente vai ser as cidades-estados, que são as formações dos genos ou genos, que são agrupamentos formados através da familiaridade no sentido de parentesco, de antecedentes e da mesma crença religiosa e cultural. E esses genes, como eu já disse, deram origem às polis. Vimos também que nesse período os agatói, são os bons ou melhores, conseguiram ficar com terras mais produtivas. Já os cacóis, os maus ou piores, ficaram com aquilo que sobrou. E isso, lá no período arcaico, vai ser o causador da segunda diáspora grega, né? A segunda diáspora grega, que vai ser justamente aqueles que ficaram com terras inférteis, os cacóis, que vão sair das terras da Hélade e vão começar a estabelecer colônias gregas na Ásia Menor e em partes da Península Itálica. Vimos também que no período arcaico, além da formação efetiva da polis, a gente vai ter alguns conceitos bem consolidados, como helenos, que vem de Hélade, que seria o território grego, portanto, todos aqueles que vivem lá são helenos. Os bárbaros, que diferente do que nós vimos em muitos filmes, que são pessoas até meio animalizadas nos seus estereótipos, na verdade, esse conceito veio de toda pessoa que não fala a língua grega e não pratica a mesma cultura que os gregos. E edemos, que são os espaços públicos que vão começar a surgir a partir daí. Dito isso, vamos para o próximo período, o penúltimo período, o período clássico. Dentro do período clássico, nós vamos ver, nesta aula de hoje, as duas principais cidades-estados, aquelas que se sobressaíram devido ao seu desenvolvimento. A primeira delas, Esparta. A principal característica das cidades-estados é de que elas são independentes, ou seja, elas podem escolher sua forma de organização social e política e podem se desenvolver economicamente da maneira que acharem melhor. Nós sempre falamos de Esparta e Atenas justamente porque elas são completamente opostas na sua organização social, mas ambas conseguiram se consolidar e ter uma certa influência dentro deste período na Grécia Antiga. Bom, Esparta tem como característica o militarismo. Então, os jovens eles já nasciam com uma educação extremamente militar e até violenta para treiná-los a serem ótimos soldados, para formar o exército espartano, que é a principal característica dessa cidade-estado. O filme 300, ele mostra no início como é a formação de um espartano, como que eles colocavam, como que eles faziam para ensinar e até mesmo doutrinar esse espartano a não ter medo, a ser forte, a ser resistente. E até mesmo fala um pouco no filme sobre o descarte de bebês e crianças que tinham deficiência ou que não serviam para essa função de exército. O governo espartano é um governo oligárquico. O que significa isso? Significa que um grupo pequeno de pessoas, um grupo bem reduzido de pessoas, muito poderosas, é que vai dominar e vai cuidar de toda a parte do governo da cidade em benefício próprio, em interesse próprio. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a diferença de aristocrático para oligárquico. Mas grava isso aí, um grupo pequeno de pessoas, reduzido, que domina, que tem o poder e usa, obviamente, para os seus próprios benefícios.
Bom, e como que era a sociedade espartana? A sociedade espartana era basicamente dividida em três povos, em três partes. Não povos, perdão, partes. Uma pequena parte eram os cidadãos, ou seja, eram aquelas pessoas que eram respeitadas, consideradas um cidadão espartano e, portanto, participante de toda a política e de todos os direitos que aquela sociedade trazia. Normalmente eram espartanos homens, ricos donos de terras e de escravos e que controlavam tanto a parte política quanto o exército espartano. Na sequência vinha uma parcela também pequena, chamadas de periecos, que eram homens livres, mas na sua maioria comerciantes e artesãos, normalmente estrangeiros, ou seja, não eram espartanos, vinham de outras polis, e por isso não possuíam direitos dentro dessa cidade-estado. E por fim, a maior camada da sociedade, que eram os ilotas. Os ilotas eram escravos, portanto, eles pertenciam a esses cidadãos, a esse grupo de 5% de pessoas. Então, eles pertenciam ao Estado espartano e trabalhavam justamente para sustentar a elite espartana que controlava todo o exército, certo? Grava também essa informação de como é essa sociedade para a gente fazer uma comparação com Atenas, principalmente pela forma que se caracteriza a política e a administração em Atenas. Seguimos. Como que era feita a organização? Existiam várias instituições, entre aspas, vamos chamar assim para facilitar, que tinham o poder executivo e o legislativo, judicial da cidade-estado de Esparta. O que é interessante falar é que em qualquer uma dessas instituições, dessas instâncias, vamos dizer assim, você tinha apenas os cidadãos participando. Então, aquele pequeno grupo de pessoas tinha o poder de decisão e de execução de toda a Esparta. Então, eu tinha como principal órgão executivo para executar efetivamente os projetos que eram votados pela Pela e programados pela Gerúcia, eu tinha o Eforato, formado por 5 éforos. O que eram os éforos? Eles eram os chefes de governo, os guardiões da Constituição. Tudo que era decidido era passado por eles. Mas quem votava? Quem vai eleger esses éforos? A Apela, que também vai vetar ou não os projetos vindos da Gerúcia. Então, a Gerúsia era um conselho de 28 anciãos, um rei e um éforo. E eles tinham um poder legislativo de projetar leis e mandar para a Apela. A Apela era a Assembleia de Cidadãos. Tudo isso apenas aquela parcela pequena da sociedade, aquela oligarquia. Eles vão aprovar as leis e vão eleger esses magistrados que vão ser a principal forma de execução. Para ficar mais fácil de entender, é como se a gente tivesse aqui um governador e aqui nós tivéssemos o poder legislativo, ou seja, os deputados estaduais e os vereadores, ou mesmo as partes de advogado e pessoas que vão julgar aquelas leis, só para a gente fazer uma comparação e ficar mais fácil de compreensão. Há também uma forma de fiscalizar toda essa gestão que é feita pela diarquia, que é formada por 2 reis que comandam o exército e também a parte religiosa. É preciso decorar isso? É preciso saber exatamente quantas pessoas formam a Gerúsia ou a Apela? Não. O que é preciso entender deste quadro? É preciso entender que todas as instâncias de poder dentro de Esparta eram formadas pelos cidadãos, que é uma pequena parcela da sociedade que detém toda a terra e todo o poder político e militar dessa cidade-estado. Tudo bem? Seguindo.
Vamos para a segunda cidade-estado, muito estudada e importante nesse período, Atenas. Atenas vai da monarquia à democracia. Essa é a principal diferença entre Esparta e Atenas. Uma militarizada, concentrado o poder na mão de um grupo bem pequeno de pessoas. Já Atenas migra da monarquia para a democracia. Como que isso vai acontecer? Bom, primeiro nós temos a Acrópole como sendo uma localização muito importante em Atenas. É uma região que fica mais alta que as demais partes de Atenas e é onde fica ali consolidado e concentrado todas as decisões políticas de Atenas. Bom, a princípio existia rei, era uma monarquia, mas aos poucos essa monarquia foi perdendo lugar para a aristocracia. O que é aristocracia? A aristocracia é uma classe formada por um grupo de pessoas que detêm o poder econômico ou político. Bom, qual é a diferença da oligarquia para a aristocracia? Oligarquia é um grupo pequeno que, independente da situação econômica, vamos dizer assim, ele detém o poder. Por exemplo, Esparta, eu tenho a esse grupo sendo os proprietários de terra, mas principalmente eles são aqueles que mandam no exército, ou seja, eles têm a força física para fazer valer o seu governo. Já a aristocracia, não. A aristocracia é obrigatoriamente aquele grupo elitizado, ou seja, o grupo que tem mais poder econômico, melhores condições econômicas, certo? Então nós vamos por muitas vezes na história, principalmente aqui na história do Brasil, a gente vai ter uma história que ela é pautada pela aristocracia. Aqui no Brasil a gente estuda muito isso. Porque a aristocracia é aquele pequeno grupo donos de terras que vai mandar porque eles são a elite do país. Tudo bem? Bom, como que isso chegou na democracia? O fato da aristocracia estar mandando e desmandando e tendo todos os direitos e privilégios em Atenas começa a gerar insatisfação e, consequentemente, reformas. E quem vai realizar essas reformas? Vai ser um processo longo, gradual e que vai contar com alguns nomes importantes. O primeiro deles, Drácon. O Drácon vai começar simplesmente colocando leis escritas para acabar com as vendetas. O que eram vendetas? Eram brigas familiares de vingança. E o que isso tem a ver com o processo da aristocracia e do domínio? Tem a ver que essas brigas muitas vezes vão ser por conta de território, propriedade. Quando você não tem leis certas e vira terra de ninguém, vamos dizer assim. Essas leis vão começar a dizer que é o seguinte, não importa se você é da aristocracia ou se você é mais pobrinho, vai valer para todo mundo. Todo mundo vai ter que respeitar isso aqui. E vai começar um processo de se chegar à democracia na Grécia Antiga. Segundo nome, Solon, ele vai libertar os cidadãos transformados em escravos, cidadãos que eram livres, libertos e por algum motivo de dívida, entre outros, vão se tornar escravos. Esses vão começar a ser livres. Clístenes. Clístenes ele traz a ideia da isonomia. O que é a isonomia? Todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis. Qual é o problema aqui na Grécia Antiga? Que cidadão não é todo mundo. Então, todo cidadão tem o mesmo direito, mas infelizmente algumas pessoas não vão ser consideradas cidadãs. E a gente já vai falar disso. E por fim, o Péricles. Péricles foi o mais importante desses quatro, porque foi nos governos em que ele estava à frente que a democracia foi efetivamente consolidada em Atenas. E principalmente foi com ele que Atenas teve seu ápice e foi uma hegemonia até em toda a Grécia Antiga. Como que era a sociedade ateniense? Então, eu tinha os cidadãos. Quem eram os cidadãos? Homens com mais de 18 anos, livres. Não trabalhavam, participavam de todas as decisões do governo,
e podiam ter propriedades privadas. Mulheres não eram consideradas cidadãs. Elas eram livres ou não, mas elas não tinham qualquer direito e tinham que apenas prestar e servir obediência ao homem. Estrangeiros, também chamados de metecos, eles eram livres, mas não tinham direito de participar de nenhuma decisão política ateniense. E escravos, não eram livres, eram propriedades dos cidadãos e eram normalmente prisioneiros de guerra ou filhos de escravos que já nasciam escravos. Olha que interessante, apesar de Atenas ser democrática, uma forma de governo completamente diferente do espartano, se compararmos a pirâmide social de ambos, a gente se depara com a mesma sociedade. Então, é muito curioso perceber que a democracia ateniense é uma democracia que, na verdade, não contempla todo mundo. Então, como que funciona a democracia em Atenas? Ela vai ter a eclésia, que vai ser o local aonde esses que são considerados cidadãos vão se reunir para discutir e decidir o que vai ser feito com Atenas. Essas decisões, elas passam pelos conselhos dos 500, então são conselhos divididos em grupos de pessoas que vão decidindo e discutindo esses projetos. E ao final desse processo, então eu tenho a eclésia com todos os cidadãos, que gera projetos para que esses conselhos menores definam qual que vão ser os projetos levados adiante, e esses estratégos são pessoas como se fossem governantes centrais, como se fossem prefeitos, governadores, como se fosse o poder executivo. Tá, resumidamente, como que é a democracia ateniense? É uma democracia elitista, só participa quem é homem e quem é cidadão ateniense. Ela é patriarcal porque ela retira completamente a mulher do cenário. A mulher não tem vez, não tem voz e ela é apenas uma submissa do seu marido. Ela é escravista porque ela mantém um número significativo de pessoas escravas, prisioneiras de guerra ou que nasceram escravas e por isso vão morrer nessa situação. E ela é direta, diferente da democracia que nós temos hoje. Por mais que nós continuamos a ter uma diferença social gigantesca e com todo esse cenário de pandemia, isso vem se intensificando e mostrando ainda mais esse perfil das sociedades atuais. A democracia ela ainda é para todos aqui no Brasil. Então todos podem votar, todos têm direito de voz. A diferença é que nós não temos uma democracia direta, temos uma democracia indireta. Isso significa que, não é indireta, temos uma democracia representativa. Tivemos uma democracia indireta no início do nosso processo de abertura, onde nós votávamos naqueles que votariam no poder executivo. Então, nós votávamos, por exemplo, em deputados e eles votavam em quem seriam os cargos executivos, governadores, presidente. Hoje nós temos uma democracia representativa, mas um voto direto e não mais um voto indireto, como outrora. Então, nossa democracia, diferente da democracia ateniense, que o cidadão ia lá, discutia e decidia. Nós não, nós votamos em quem vai nos representar. Então, nós votamos em deputados que vão discutir os projetos que nós gostaríamos que eles discutissem. Nós votamos num presidente que nós acreditamos que vai tomar as decisões de acordo com aquilo que nós gostamos ou temos afinidades. Tudo bem? Bom, nós vamos parar por aqui para que a semana que vem a gente finalize o período clássico, falando sobre os conflitos e uma guerra principal que vai unir e posteriormente dividir a Grécia Antiga para assim ter a invasão macedônia e acabar esse período dessa civilização tão importante. Certo? Espero que vocês tenham entendido.
O conteúdo de hoje ele é um pouco mais denso, então se ficou dúvidas, por favor, mande mensagem, coloque sua dúvida no chat e vamos conversando, tá bom? Um beijo, até a semana que vem. Tchau!